Olá pessoal, meu nome é Nildo, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou dar continuidade a, a essa série de vídeos que eu estou fazendo sobre a linguagem Sol, onde eu já fiz dois vídeos, um que eu falei sobre comentários e outros eu falei dos tipos de dados aqui na nossa linguagem. E eu quero falar um pouquinho para vocês, e eu até mostrei aqui como se chama a função, né? Eu quero falar nesse vídeo aqui para vocês sobre diferença de... eh, deixa eu pegar minha colinha aqui, sobre diferença de definição, declaração, atribuição e expressão. Esse é um vídeo um pouquinho mais técnico, tá? Mas ele é necessário para você aprender a, a programar, tá bom? Então vamos lá. O que é isso tudo que eu acabei de falar para vocês? Imagine que você tem você quer tratar de algumas informações aí no seu programa, né, na aplicação que você está fazendo. E para isso você quer guardar essas informações ali na nossa, ali no seu código, tá? Lembra que nós colocamos a mensagem exiba Olá Mundo aqui, certo? Essa mensagem exiba Olá Mundo, ela só existe aqui nessa parte do Olá Mundo. Ela não existe em mais nenhum lugar, mas você quer exibir outra coisa aqui sem perder a sua mensagem do Olá Mundo. E como eu faço isso? Bom, eu uso variáveis, tá? Nós usamos variáveis. O que é variável? Variável é um espaço dentro do seu programa cujo valor dela pode mudar, tá? E as variáveis, elas têm definição, eu tenho definição, tenho declaração, vou colocar aqui variáveis, ela tem definição, declaração e atribuição, tá? Bom, aqui são algumas coisas que eu tenho, algumas formas de trabalhar com minhas variáveis. Vou voltar aqui para o meu programa, para o meu BS. Bom, e o que cada uma delas significa? Definição, vamos lá. Hoje, se eu for chamar, vamos supor que eu quero guardar essa mensagem aqui de Olá Mundo. Se eu for chamar somente mensagem aqui, olha o que vai acontecer. Aparece nulo, dizendo que não tem nada, certo? Eh, quando eu defino uma variável, eu posso fazer o seguinte, posso dizer local mensagem. E quando eu digo local mensagem, eu estou dizendo que essa variável aqui, ela existe. Então, definição, quando uma variável não existia antes, eu eu crio sem valor e com limitador de escopo. Isso aqui é uma definição. Eu estou definindo que a minha mensagem existe, só que ainda assim ela vai retornar nulo. Ela não retornou erro, mas ela retornou nulo, porque ela não tem nada. Ela é uma variável local. Só um comentário aqui. Ela é uma variável local sem valor. Ela está definida, só que ela não tem valor algum, tá bom? Então isso aqui é uma definição. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque se eu for fazer a mesma coisa sem a palavra local e só chamar a mensagem aqui, veja que vai dar erro. Ó, vou mostrar para vocês. Tá vendo? Vai dar erro, deu erro de sintaxe. Você não pode usar simplesmente mensagem. Você tem que colocar local mensagem para você definir uma variável. Quando eu tenho uma variável,
eu posso fazer uma declaração. E o que é uma declaração? Bom, vamos supor que eu tenho idade aqui, eu quero colocar a idade, e eu vou colocar 28 aqui, né? Declaração é quando a variável não existia antes do meu programa e eu crio a variável atribuindo valor, tá? Então, quando eu faço dessa forma aqui, eu chamo uma variável e já coloco um número na frente, já coloco um valor na frente, ela não vai dar o mesmo erro que deu antes. Quer ver? Vamos lá. Olha lá, apareceu nulo, mas aqui apareceu 28 aqui. Isso aqui é uma variável global, certo? Eu posso fazer isso também com variável local. Então, vou dizer aqui, variável local com valor. E aqui eu vou colocar meu olá mundo, tá? Então, quando eu faço dessa forma aqui, vamos ver se vai aparecer a mensagem ali. Pronto, apareceu está sendo impressa a primeira mensagem, depois a idade. A diferença nas duas é que uma variável global, ela nunca pode ser definida. Variáveis locais podem ser definidas, variáveis globais, elas não podem ser definidas. Só que ambas podem ser declaradas, tá? Tanto variável local quanto variável global podem ser declaradas, tá bom? Um valor aqui. E eu estou explicando isso para vocês porque talvez em algum ponto do seu programa pode existir algum erro, porque você acha que está fazendo uma coisa e está fazendo outra, tá? E eu já vou explicar mais ainda sobre a questão de diferença de global e local, mas eu estou falando de como elas passam a existir, né? Até agora não existiam, e agora passam a existir. Aqui na nossa variável, nós temos atribuição, tá? Quando eu atribuo um valor à variável, tá? Então, aqui, imagine que a minha mensagem aqui, calma aí, a minha mensagem, ela já existe, certo? Mas vamos supor que eu quero trocar de valor. Lembra que eu falei que os valores variam? Ao invés de olá mundo, eu quero colocar olá canal, tá? Olha que interessante. Eu tenho um olá canal agora. Então, eu estou atribuindo outro valor, certo? Quando eu atribuo valor à variável. Então, toda declaração, ela precisa de uma atribuição. Mas as definições de variáveis locais não precisam de atribuição, certo? Então, existe essa diferença entre atribuição, definição e declaração. Outra coisa que eu falei para vocês são expressões, tá? Bom, o que são expressões? Uma expressão. Veja que o meu valor aqui, eu vou colocar aqui, é o resultado de uma instrução, tá? Então, veja que aqui aqui nas minhas variáveis, eu estou colocando valores crus, né? São só valores aqui. E eu não estou colocando nada demais. E o que eu quero dizer com isso? Imagine que a minha idade, aqui está 28, né? E se eu, ao invés de 28, eu quisesse colocar 10 mais 18? Veja que aqui até agora sempre apareceu 28, né? Olha lá, está aparecendo 28 ainda. Porque isso aqui é uma expressão. Dentro dos meus parênteses, eu estou colocando uma instrução, estou unindo dois números aqui, e aí o resultado dessa instrução é a minha expressão e é o que está sendo impresso ali, certo?
Então, nós temos várias formas de ter expressões, né, exprimir ou de declarar, declarar valor dessa forma. A gente faz muito isso com concatenação, com soma, com operações. Nós vamos ver mais sobre isso. Só que isso aí, só deixando claro que isso aí se chama uma expressão. Deixa eu ver uma outra coisa que eu precisava. A questão do escopo, tá? Eu preciso deixar isso claro para vocês. Imagine que eu tenho uma função. Imagine que eu tenho uma função que se chama exiba idade, tá? Ok? Uma função exiba idade. Aí, nessa função exiba idade, eu tenho uma idade aqui dentro, com escopo local, certo? E essa idade é de 28 anos. E aqui eu vou pedir para exibir idade, certo? Veja que aqui embaixo eu também tenho uma exiba idade. Os dois códigos é o mesmo. Mas veja que vou chamar aqui, ó, exiba idade. Pronto. Se eu for chamar meu código agora, aqui aparece os 28, como está certinho aqui. Só que aqui embaixo está aparecendo nulo. Por quê? Lembra que uma função ela é um bloco de instrução de escopo fechado? Então, tudo que tiver local aqui na frente, sendo definido, declarado ou atribuído, só vai ocorrer aqui dentro, certo? Somente aqui dentro. Então, essa idade não existe aqui fora, ela só existe aqui dentro. Ela existiria aqui fora se eu removesse o local dali e rodasse. Agora é de escopo global, porque não tem local, tá bom? Então, ela sobressai ali a nossa, o nosso escopo. Mas o que acontece? O escopo, ele sempre acontece, a, a superioridade, né, sempre acontece de fora para dentro. Então, se eu colocar a idade fora aqui de escopo global e rodar a função, vamos ver o que vai acontecer? 28, 28. E se eu colocar local, okay? Vamos ver o que vai acontecer? 28, 28. E por que isso acontece? Porque tudo que está fora de uma função ou fora de outro limitador de escopo, ele sempre estará no escopo global. Sempre qualquer ponto do meu programa pode acessar a variável. Se eu quiser limitar o escopo, eu preciso colocar essa palavra-chave e preciso colocar dentro de um delimitador de escopo, e a função é uma forma de eu limitar esse escopo aqui, certo? Então, quando eu defino uma variável com a palavra-chave local dentro de um limitador, só aquele escopo vai ter acesso à variável, certo? Só para finalizar essa aula aqui, eu gostaria de dizer o seguinte, que na linguagem Sol, nós temos a nossa etiqueta aqui, o nosso nome da variável, né? Vou colocar aqui, ó. Nós temos o nome da variável, o operador de atribuição, que nós já vimos que é o igual, né? E nós temos o valor, tá? Então, por exemplo, idade é o nome da variável, o operador de atribuição é o símbolo igual ali, né? E o valor aqui é 28, tá? Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que esses tipos aqui, eles estão sempre no valor. E por que eu preciso deixar claro isso? Porque tem linguagens que o tipo fica preso na variável. Então, se você fazer inteiro, né, ou número, vou dar o exemplo da nossa linguagem. Se você usar número, colocar idade e tentar declarar um texto aqui, não vai funcionar, porque
aquela variável, ela só aceita números aqui, ela não aceita texto. Porém, na nossa linguagem aqui, na linguagem Sol, o tipo, ele sempre está no valor e nunca na variável. Uma variável, ela não trava um valor. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, um 28, um texto aqui entre aspas, né? 28 aqui, e eu colocar para imprimir, vamos ver o que vai acontecer? Olha lá, 28. Então, a nossa idade, por mais que na nossa cabeça, ela tá, nós esperamos um número, o nosso valor é um texto escrito, né? Então, veja que o valor, ele sempre está na variável e nunca está no... Desculpa, o tipo sempre está no valor, o tipo ele sempre está no valor e nunca na variável em si, beleza? Então vou deixar esse vídeo por aqui, até o próximo vídeo.